Paz a todos. Amém? É um grande prazer fazer parte de um evento tão importante como esse, que representa uma ação profética nos próximos anos do decorrer, nos próximos meses do decorrer deste ano. Que Deus abençoe a sua vida, que está pronto hoje para receber a palavra de Deus. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 66, verso de número 12. Quando eu falo de Salmo 66, você pode perceber que eu não me referi a capítulos, porque os salmos não são capítulos, porque não são histórias. O que é o salmo, pastor? Salmos são cânticos proféticos e poéticos que têm o objetivo de liberar na nossa vida uma palavra profética. Os salmos eram cantados pelos judeus de diversas regiões, que o cantavam em cânticos de romaria em direção a Jerusalém, na intenção de realizar festas importantes, como por exemplo a festa do Pêssar, que na transliteração da língua portuguesa nós conhecemos como Páscoa, a festa do Shavó, que nós conhecemos na nossa Bíblia como Pentecoste. Pentecoste é grego, significa 50, e Shavó significa 7 semanas, ou semanas, equivalente a um número de 50 dias. E a terceira festa importante do calendário judaico, que é a festa do Sukkah. Sukkah é singular de Sukkot. Sukkot quer dizer tendas, ou festa das tendas. Na nossa Bíblia aparece no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, como a festa dos tabernáculos. Mas os judeus a conhecem na língua hebraica como a festa das tendas, a festa do Sukkot, que é plural de Sukkah. Amém? Então os judeus eles iam para Jerusalém cantando em cânticos de romaria. E o que eles cantavam? Eles cantavam os salmos, porque eles acreditavam que quando chegariam nessas festas, Deus tinha bênçãos esperando por eles lá. Então quando eu canto salmo, quando eu leio salmo, quando o salmo vem no meu coração, é porque Deus quer liberar sobre a minha vida algo que está dentro deste salmo. Amém? E hoje Deus vai tratar a sua vida aqui. Eu tenho uma unção de Deus para que hoje você seja curado, ou seja curada. Mas você nem imagina o que Deus tem para você aqui essa noite. Mas eu lhe digo, e certifique disso, o Senhor sempre tem o melhor. Salmo de número 66, verso de número 12, diz assim: permitiste que inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Eu vou repetir: permitiste que os inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo, passamos pela água, mas tu nos tornaste, ou seja, ou tu nos trouxeste, nos transportaste a um lugar de grande fartura. Amém? Curva sua cabeça, Espírito Santo, fique à vontade. Deus Todo-Poderoso, me permita esta noite transmitir ao coração de servos e servas a tua revelação, que o Senhor possa dar a nós o teu pão fresco, e que seja ele alimento para nossa alma faminta, e que tudo que for pregado hoje venha do teu coração para o meu coração e o coração dos teus filhos e filhas, inclusive para a minha vida. Eu oro em nome de Jesus, amém. Sente-se, e se você puder, dê pelo menos um glória a Deus.
provavelmente aquilo que nós essa noite iremos pregar não se encaixe pela ou para a realidade de todos. Alguém vai precisar ouvir isso aqui hoje simplesmente para aprender. Mas algumas pessoas vão ouvir agora aquilo que tem a ver com o seu momento, com a sua vida, e um pouco também do ano de 2018. Mas antes de eu começar a ministrar para você hoje, eu vou pedir por gentileza se alguém pode desligar essa turbina de avião que vai me fazer voar aqui hoje. Por gentileza, só para que eu possa ficar mais à vontade, embora o vento esteja muito agradável nesse grande calor. Amém. Nós estamos sujeitos a passar muitas coisas na vida. E essas coisas que nós passamos criam reações físicas. O húngaro chamado Hans Sillen, no ano de 1936, ele começou a pesquisar uma doença em que ele intitulou na nossa língua de pressão. Só que essa doença, para os americanos, na língua inglesa, ela começou a ser conhecida com aquilo que nós também conhecemos como stress ou estresse. Pode também tirar o fundo de musical, por gentileza? O fundo, pode tirar. Obrigado. O que é o estresse? O estresse, ele é uma pressão. E por que não dizer que ele também é uma carga? Você sofre na sua vida constantemente cargas. E 2018 foi um ano de muitas cargas na sua vida. Pastor, o que pode provocar em mim uma carga? A quebra de um relacionamento, a traição de uma pessoa, a perda de um emprego de forma inesperada, um problema financeiro inesperado, um acidente de carro, uma discussão no trânsito, um susto, um problema familiar, um problema que você tem com um filho, com um cônjuge, com uma irmã, com um irmão, com um parente, longe ou distante, perto ou longe, perto ou distante. A perda de um ente querido, um projeto bem elaborado, mas que não funcionou. Alguém que você não esperava, mas te atacou. Essas coisas que nós passamos na vida podem gerar em nós uma pressão, podem gerar em nós uma carga. Você é um ser humano, e quando você recebe cargas, o seu corpo, ele tem um sistema de autodefesa para que ele possa regular a você em relação às cargas que você sofre. Mas toda carga, ela possui um impacto. Vamos falar do lado físico. Quando você passa por um problema que gera uma pressão, quando você passa por um problema que gera um estresse, você pode ter as pupilas dilatadas.
Suas mãos e seus pés podem ficarem frios. Você pode suar frio. Você pode simplesmente suar. Você pode tremer. Você pode ter uma desregulagem no seu aparelho digestivo, e você pode ter até uma dor de barriga, ou você pode ter até uma incontinência urinária. Você imagine um aparelho que ele foi feito para ser funcionado ou para funcionar em 110. Mas você de repente esquece e coloca na tomada no 220. Só vai acontecer duas coisas: ou esse aparelho vai desregular, ou ele vai queimar. Assim é o nosso corpo. Quando você sofre uma pressão, quando você sofre um estresse, você recebe um impacto, e o seu corpo pode reagir de várias formas diferentes, mas nós depois nos acalmamos, nós depois voltamos ao normal, nós depois nos reabilitamos, porque você tem um organismo que foi criado para sofrer tensão, pressão, estresse, e ele pode altamente se regular. Já viu aquele caso de uma pessoa que passa por um problema ou por um susto, e aquela pessoa fica impactada, aí você chega com a aguinha com açúcar. Aí tudo bem. Mas e quando você passa por um impacto, por uma pressão, e você não esquece isso? Aí você muda para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio, pastor? É quando você não esquece o problema. Você imagine uma mulher que tem medo de barata. Um dia ela está em casa e a barata pula nela, e ela toma aquele susto. Pastora Ana Paula, minha esposa. Mas se você tira a barata, se você mata a barata e joga fora, a vida segue normalmente. Mas se depois você fica preocupado se a barata vai pular em você, e todo lugar que você vai da casa você acha que uma barata vai pular em você, então você tem um problema que você não esquece. Então o que vai acontecer com o seu organismo? Ele vai começar constantemente, toda hora, todo instante, todo momento, se organizar para quê? Para combater. Toda vez que você lembra do problema, causa uma reação. Aí o organismo vai e se posiciona para combater o problema que você sofreu. Está entendendo isso? Está claro isso? Então você tem um corpo que defende você do estresse, da pressão, de uma carga. Só que quando você tem um problema que você não consegue esquecer o problema, o dia inteiro o seu corpo fica lutando contra o problema que você não esquece. E por causa desse problema, em 2018 foi um ano que em alguns momentos você perdeu o sono. Você já passou por um problema que você não consegue esquecer e não consegue dormir? Sabe por que você não dorme? Porque toda vez que a gente recebe uma carga, essa carga vem para desregular todo o seu corpo. E quando você desregula seu corpo, os teus batimentos cardíacos, eles começam a ser alterados. Você pode começar a sofrer de arritmia cardíaca. Você pode, quando você recebe uma carga e seu corpo fica lutando com a carga, você pode ter o aparelho digestivo desregulado. Você que tinha uma pessoa, era uma pessoa muito equilibrada, que ia no banheiro das horas certas, você pode parar de ir no banheiro, ou pode ir muito no banheiro. A sua boca pode começar a viver seca. Você pode, como eu acabei de dizer, perder suas noites de sono.
Você pode querer comer muito, você pode querer comer pouco, você pode perder o apetite. Você pode começar a ter flashes de esquecimento, e você pode psiquicamente ficar tão alterado que talvez a única coisa que você vá falar constantemente é aquilo que você passou, a ponto das pessoas dizer assim: você só fala disso. Você quer falar com alguém, você quer falar com a família, você tem necessidade de falar, porque o teu corpo está lutando contra esta carga. A sua vida muda. Você começa a ter problemas que antes você não teve. Sua pressão desregula. Você começa a ter problemas que antes você não tinha. O seu humor altera. Se você é uma pessoa que chorava pouco, você passa a chorar muito, porque você não esquece o problema. E o seu corpo vai lutando, e o seu corpo vai lutando, e o seu corpo vai lutando, mas você já pegou um elástico, aí você arrebenta o elástico, aí você começa a fazer assim com o elástico, e você começa a esticar o elástico, e quando o elástico perde a sua elasticidade, ou elasticidade, o que acontece? Ele arrebenta. Aí nós chegamos ao terceiro estágio do estresse. Qual é o terceiro estágio do estresse, pastor? Você começa a ficar esquizofrênico ou esquizofrênica. Você já conheceu pessoas que você tinha elas como uma vida normal e de repente essa pessoa mudou todo o seu comportamento e tiveram que ser medicadas, porque o psíquico dessas pessoas mudou. Você já conseguiu, já teve problemas de passar por algum tipo de síndrome do pânico? A síndrome do pânico é o terceiro estágio de uma carga que você não consegue se livrar dela. E a doença do século, que nós chamamos de depressão. Por que as pessoas se matam de depressão? Porque em algum momento de suas vidas elas passaram por uma carga que elas não conseguem esquecer, elas não conseguem mais lidar com isso, elas não conseguem tirar isso delas, elas vão para a cama com isso, elas acordam com isso, elas vivem com isso, a vida delas foi toda alterada, elas já não começam mais a conseguir trabalhar, elas não conseguem mais fazer mais nada, elas não têm mais disposição, elas não querem mais sair de casa, elas não querem mais se vestir, elas não querem mais se cuidar. Por quê? Porque elas estão deprimidas. Elas querem ficar no quarto, elas não querem luzes. Quantas pessoas que eu já tratei, nesse tempo que nós pastoreamos a Irmandade Metodista Ortodoxa de Itapira, nós tivemos a oportunidade de tratar na clínica pastoral pessoas com problemas de depressão. Só que a depressão mata. Mas não é só isso. Quando o seu organismo não consegue mais lutar com a sua carga, você pode ter uma patologia. Como? Você pode sofrer um acidente cardiovascular, você pode sofrer um problema neurológico, você pode ter um problema na sua coluna. Por quê? Porque a carne, os nervos que você tem no corpo, eles começam a ficar tão enrijecidos a ponto de alterar os teus ossos, e você começa a sentir dores em vários lugares, e você pode alcançar um câncer. Nos Estados Unidos, 2 pessoas foram buscar um resultado de uma biópsia, só que a clínica cometeu um erro, porque eles tinham os mesmos nomes parecidos, e a pessoa que fez o exame da biópsia, que tinha câncer, levou um resultado que não tinha câncer. E uma pessoa que não tinha câncer levou o resultado que tinha câncer. A pessoa que não tinha câncer sobreviveu, a pessoa que tinha um câncer sobreviveu ao câncer, mas a pessoa que não tinha um câncer morreu em 90 dias por causa da carga daquele exame.
Nós sabemos que existem muitas doenças. E as doenças é algo real. 2018 você sofreu cargas, você sofreu pressões. 2018 você teve que tomar atitudes que alteraram o seu comportamento. Que bom seria se as enfermidades que fossem geradas pelas cargas, pelos estresse, fosse uma coisa que só acontecesse no mundo. Mas não é. Porque a igreja está cheia de pessoas com cargas. As igrejas estão cheias de pessoas doentes. As igrejas estão cheias de pessoas que não param e não conseguem esquecer uma carga que sofreram em algum lugar, em algum momento, em alguma etapa. Os psicólogos tratam as cargas, mas nem sempre tem êxito. Existem remédios que tratam cargas de estresse, mas às vezes eles viciam. Por que as pessoas tomam remédio para dormir e não conseguem dormir sem tomar o remédio? Porque elas se tornaram viciadas. A pergunta é: por que um cristão passa por cargas? A pergunta é: por que você passou por isso? Por que você sofreu isso? Por que alguém fez isso com você? Aqui está a resposta. Deus vai te transportar. Deus vai te levar a um momento de fartura. Você sabe por quê? Porque não é só você que tem cargas. Jesus sofreu cargas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 38, preste bem atenção nisso. Jesus está no Jardim das Oliveiras. Preste atenção nisso. Agora se aproxima o momento mais difícil do seu ministério. Ele seria pregado numa cruz. Quando ele fosse pregado naquela cruz, ele iria sangrar, mas o problema não era o sangramento. Jesus sabia que ele seria esbofeteado, ele sabia que ele seria flagelado pelas chibatadas do terrível carrasco. Ele sabia que a cruz era pesada. O historiador Flávio Joséfo disse que ela pesava pouco mais de 80 quilos. Ele sabia que os seus discípulos iam deixá-lo no momento mais difícil. Ele havia profetizado sobre isso. Ele sabia que as mulheres que sustentavam o seu ministério com ofertas iriam chorar. Ele sabia que a mulher que foi usada por Deus para gerá-lo iria vê-lo sofrer. Ele sabia dos momentos em que ele teria que aguentar a cruz até o momento crucial. Mas esse não era o problema. Ele veio para isso. Mas qual seria o momento mais difícil do ministério de Jesus? É quando os nossos pecados ficassem sobre ele e Deus teria que tirar a sua presença do seu filho. Jesus pela primeira vez teria que ficar sem a presença do seu pai. Por causa de quê? Não por causa dos seus pecados, porque ele não pecou. Isaías disse que nem na sua boca foi encontrado engano. Mas por causa do pecado do pastor Sidney, por causa do seu pecado, o pai retiraria a sua presença. E isso aconteceu quando o sol escureceu, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque o pecado gera solidão. Então quando Jesus está no Jardim das Oliveiras, ele está com os seus joelhos dobrados orando, e ele faz uma oração. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele volta a orar mais intensamente, e a Bíblia diz
que Jesus recebe uma carga de pressão. Jesus recebe uma carga de estresse, a ponto de acontecer um fenômeno que os cientistas chamam ele de hematidrose. O que é isso? É quando você recebe uma pressão tão grande que os seus vasos capilares começam a sangrar. Eu estou falando que Jesus recebeu estresse, ele recebeu carga, ele recebeu pressão, e ele sabe o que você recebe. E sabe o que ele fez? Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que todavia, que não seja como eu quero, mas aquilo que tu queres. Por quê? Por quê? Diga assim: por quê, pastor? Diga assim: por quê, pastor? Porque Deus sabe que tem coisas que você vai ter que passar. Porque havia um objetivo, havia um lugar para se chegar, havia um outro momento esperando. Então Jesus teve que passar pelo estresse. O que você passou em 2018 não foi à toa. Você pode ter sofrido, você pode ter ficado baqueada ou baqueado, mas você está aqui me ouvindo, sabe por quê? Porque aquele que sustentou Jesus lá no Jardim das Oliveiras, no Getsemani, é aquele que te sustenta, é aquele que está contigo, é aquele que alivia as suas cargas. Deus essa noite vai curar você. Quantas vezes você perguntou: Deus, por quê? Por que o Senhor permite isso? Por que eu tenho que passar por isso? Sabe o que é isso? É o salmo que nós lemos. Às vezes nós sentimos os inimigos pisoteando. Eu quero ver você passar pelo fogo e não se queimar, irmão. Eu quero ver você passar pela água e ela não te atingir, você não sentir. Mas Deus submete seus servos a isso. E nessa noite eu trouxe uma cura para você por meio da palavra. Deus essa noite preparou esse lugar, preparou esse momento para poder curar você. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Você passou ou não passou por isso? Você sofreu ou não sofreu isso? A pergunta é: até quando? Todos os dias virá uma carga de estresse. Existe um pastor em Angra dos Reis, pastor José Inácio. Ele me viu crescer na fé. E quando nós chegávamos para ele e falávamos assim: pastor José Inácio, está tudo bem? Ele falou: rapaz, está tão bem que eu estou até desconfiado. Quando você estiver bem, sorrindo com seus filhos, com seu esposo, quando você estiver em casa, na paz, comendo uma boa comida, assistindo um bom filme, rindo um pouco, brincando, aproveite. Porque essa é a melhor parte da vida. Essa é a melhor parte da vida. Porque as cargas existem. O estresse existe. E eles nos desequilibram. Eles minam aquilo que você mais precisa para ter saúde. Você sabe por que isso? Porque além da carga, o que acontece? Existem também os espíritos de enfermidade que se aproveitam da sua fraqueza quando você perde a fé.
Porque tem pessoas que recebem cargas, eles não permanecem diante de Deus, eles se posicionam para se levantar contra Deus. E quando você se levanta contra Deus, você abre portas na sua vida para que o inimigo entre. E se você em algum momento se levantou, disse que iria largar Deus, que iria deixá-lo, que Ele não era bom com você, se você está aqui hoje me ouvindo, é porque existe misericórdia, que é impetrada por meio de amor. Porque em algum momento na sua vida você achou que era bom o suficiente para não sofrer o que os outros sofriam, ou que os outros já sofreram. Nós estamos sujeitos ao estresse. Prepare a sua vida. Só que hoje nós temos a cura. Jesus é a cura. Por isso Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Mas ninguém me avisou que eu ia passar por isso. Como não? João 16:33. O que está escrito lá? Tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E olha o que ele diz. Eu vou ler para você aqui rapidamente. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se. Na tradução, animem-se, reaja, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo que você vai vencer, mas ele está dizendo o seguinte: que se ele venceu, quem é que está com você? Como assim, pastor? É possível ter paz na hora da guerra. É possível reagir diante de um estresse. É possível reagir diante de uma carga. É possível combater para que você não se torne escravo do que a luta quer fazer na sua vida. Se você tem Bíblia, se você tem um aplicativo no seu celular, por favor, abra lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Eu quero ler com você um texto. Filipenses 4, 6, carta de Paulo ao povo de Filipos. Uma das primeiras cidades que Paulo pregou o evangelho, dali nasceu uma igreja, por meio de um carcereiro, por meio de um grupo que orava à beira do rio, entre elas Lídia, a vendedora de púrpura. Essa era uma igreja que ela era tão amorosa, mas era uma igreja de gentios. Preste atenção nesse detalhe. A igreja de Filipos era uma igreja de gentios, e eles ficavam cobrando Paulo, sabe o que? Paulo, nós queremos participar das contribuições, nós queremos participar das ofertas. Enquanto Paulo cobrava a igreja de Corinto que eles tinham que aprender a semear, eles semeavam pouco, iriam colher pouco. Se semeassem muito, iriam colher muito. O povo de Filipenses queria semear muito e não tinha chance. Aí Paulo, eles tinham que recorrer a Paulo. Essa igreja é uma igreja poderosa. E Paulo dá um conselho para eles por causa do estresse. Quem quer ouvir o conselho aqui hoje, diga amém. Diz assim: olha só, você fica inquieto por causa do problema que você está passando. Às vezes trata mal até quem está do seu lado. Problema com dinheiro. É fã de fazer isso. Problema financeiro. A mulher que vive com você, ela não tem culpa dos teus momentos. O homem que está com você não tem culpa dos seus momentos, das suas fases. O que ele pode compreender e entender, mas será que você pode se esforçar um pouquinho
Mas eu sei que às vezes nós ficamos inquietos. E a inquietude é um problema sério. Mas olha o que Paulo diz para a igreja de Filipos. Ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Olhe para cá. Você recebe uma carga e fica estressado, e depois você fica inquieto. Vai orar, irmão. Vai orar, irmã. Vai apresentar o problema. Que sejam conhecidas as vossas petições. O problema é que Deus é por último. Alguém perguntou para mim assim, pastor Sidney, por que no Brasil a gente não vê um paralítico andar? É difícil. Um cego enxergar, um surdo ouvir, um mudo falar. Por que se Deus cura, se Deus faz milagres, e Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, por que Ele não faz isso? Por causa dos recursos. As pessoas têm uma dor de cabeça, primeiro eles pensam no Doril. Só se a dor de cabeça não parar, eles procuram Deus. Aí você pega o avião, vai para a África do Sul, outras tribos da África que não tem recurso nenhum, quando eles ficam doentes nas suas tribos, a primeira coisa que eles fazem é orar. Aí eles fazem orar, aí Deus faz milagres. Porque se o Deus deles não fazer milagre, o Deus da outra tribo é mais forte, porque os feiticeiros lá são curandeiros e sem ervas, porque o diabo também cura. Você está entendendo? Então não é que Deus não queira fazer, é porque o povo procura Deus por último. Então, por exemplo, você tem uma carga, você tem um problema, você não entra para o teu quarto e vai falar com Deus. Você primeiro procura as pessoas para desabafar, expor a vida do teu marido, que é uma grande desonra e é uma quebra de relacionamento, que é uma mácula de leito. E tem muita gente achando que mácula de leito é adultério. Existem muitas máculas de leito. Entre elas é a desonra ao marido, quando você expõe ele. Você procura seus amigos para falar do problema, às vezes com a sua esposa, quando você deveria procurar a Deus. Aí você fica em aparafusos, você fica inquieto, aí você não sossega, porque você está fazendo tudo errado. Se eu recebo uma carga de estresse, se um cara no trânsito bate no meu carro, meu irmão, e ele sai do carro violento, eu tenho uma discussão com ele, saiu uma estresse, isso é uma carga. Saindo eu ou não do sério, lembrando ou não dos mandamentos, é uma carga. Se você não tratar o problema ali, a carga vai para a tua casa. E quem mora com você não estava no trânsito quando o carro bateu e não merece as suas palavras. Mas a Bíblia diz que quando você deve passar por uma carga, você tem que procurar Deus e fazer Ele conhecer todas as petições. O que você está precisando? Está aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Diga comigo, pela oração. Diga comigo, pela oração e pela súplica. Olhe para cá. É a mesma coisa? Claro que não. O que é orar? É orar por alguém ou por alguma coisa. Eu vou orar pelo pastor dessa igreja, o pastor Ricardinho. Eu chamo ele assim, irmãos, o Ricardinho. Eu estou orando. Eu vou orar pela comida. Eu estou orando. Eu vou orar por você. Eu estou orando. Mas quando eu peço para mim, eu estou suplicando. É a diferença. Quando eu peço para mim, eu estou suplicando. Quando eu peço para alguém, eu estou orando. Diga assim: quando eu peço para mim, eu estou suplicando. Quando eu oro por alguém, eu estou orando. Olhe para cá. Esse é o problema. Tem gente que ora muito pelos outros, mas esquece de orar para si. Tem gente que ora muito para si, mas esquece de orar pelos outros. A Bíblia diz que você tem que orar e suplicar. É duas coisas que tem que andar conjuntas para
para Deus curar os seus estresses, aliviar as suas cargas, tirar as pressões da sua vida. E diz assim, olha só, com ação de graças. Diga assim, com ação de graça. Eu vou mostrar para você o que é uma ação. Olhe para cá. Isso é uma ação. Ação de beber água. Só que a Bíblia diz que tem que ser ações de gratidão. O que é uma ação de gratidão? Eu sofri uma carga. Eu passei por um estresse, mas eu vou viver como uma pessoa agradecida. Como assim, pastor? Eu vou parar de reclamar. Eu vou fechar minha boca. Sabe por quê? Porque Deus tirou um povo do Egito depois de mandar 10 pragas. E o mesmo povo morreu no deserto, porque não tinha controle com a língua. O povo vivia reclamando, reclamava do governo. Tem gente que reclama do governo, reclama da sogra, reclama da mulher, reclama do marido, reclama do filho, reclama da filha, reclama do parente, reclama que está sem dinheiro, reclama da empresa, reclama do salário, reclama da hora que acorda, reclama da hora que dorme. Tem gente que só reclama da comida. Ele ora pela comida, ele agradece pela comida, mas quando come a comida, ele diz que a comida está ruim. Você já viu você agradecer por uma coisa que você vê que está ruim? Vou dar uma dica para você. Primeiro coma, depois agradeça. Porque se você tiver uma esposa bem brava, né, você vai ter que fazer igual aquela historinha que foi divulgada aí na mídia, né? Você grita, sem sal, a mulher o quê? Sensacional. Você já viu essa historinha na mídia? Então você tem que entender que a cura do estresse, vamos voltar? É apresentar tudo o que você precisa a Deus, é orar por os outros, suplicar para você e viver como uma pessoa grata. Como assim? As pessoas precisam olhar para você e ver que você é feliz, independente do que está passando. Porque qual é a intenção do estresse? Qual é a intenção da carga? Fazer as pessoas começar a olhar para baixo, olhar para o lado, para o outro, perder a atenção, perder a concentração, a ponto das pessoas olharem e falar assim, nossa, fulano não está bem, ciclano não está bem. E a gente vê muito isso. Você está entendendo isso, irmão? Se você está entendendo, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Agora o que a Bíblia diz? Olha só. E a paz de Deus, que exerce todo entendimento. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você já viu alguém dizer assim, cara, eu não estou entendendo o que eu estou passando. Eu não estou entendendo o que eu estou passando. Não estou entendendo porque que Deus está permitindo isso. Claro. Você não apresenta a Deus as suas petições. Você não ora pelos outros, não ora por você. Você não anda como uma pessoa grata. Como é que você vai entender? Se você não entende, você não tem paz. Mas quando você entende, você tem paz. Pastor, como é que eu vou entender? Orando. Deus vai começar a fazer você entender tudo. Aí você vai, estou entendendo. Por que Deus permitiu eu passar por isso? Porque quando Deus tem a sua vida, nada é por um acaso. Amém ou não amém? Deus te dá paz. Tem gente que está passando por um problema, mas a pessoa é tão tranquila que você não diz que está passando. Às vezes a pessoa, ela não sabe por que está passando, mas ela tem entendimento. Opa, peraí pastor, como é que é isso? A pessoa não sabe o que está passando, Ricardinho, mas a pessoa tem entendimento. Tem entendimento, porque você vai conversar com a pessoa e fala assim, olha, eu estou passando por isso, mas Deus está no controle. Eu não sei porquê, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Amém ou não amém? Você está alinhando, irmão, isso daí? Você está pegando isso daí? Isso aqui é cura.
A palavra, ela cura. E a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará. Diga assim, guardará. Diga assim, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Olhe para cá, em Cristo Jesus. Como a carga, como a pressão, como o estresse, ele está relacionado a tudo, inclusive às perdas. Eu tenho um casal de amigos missionários, que há uns anos atrás eles perderam uma filha, uma única filha. Se imagina você perder a sua única filha. Imagina você perder a sua única filha no último ano da faculdade. Imagina a sua filha está dentro de um carro, um cara bêbado, perdeu o controle, bateu no carro. A sua filha, sua única filha, no último ano de faculdade, a filha de 2 servos do Senhor, estava no carro com umas 3 moças que não eram evangélicas. Mas só a filha dos 2 servos do Senhor morreu. Isso é uma carga. Eu estava nessa época, ainda morava no Rio de Janeiro. Eu estava indo na Barra da Tijuca comprar um carro e no meio do caminho alguém me ligou daqui, de uma cidade vizinha, e disse assim: preciso lhe contar uma coisa. Fulano de tal partiu depois de um acidente de automóvel. Fiz o possível para ainda chegar a tempo, mas não consegui. Mas quando cheguei na casa da família de amigos deles, eles começaram a dizer como que foi o culto fúnebre, aqueles momentos mais difíceis para um pai e para uma mãe, aquele momento de carga. E eu tive a curiosidade de perguntar assim: quando vocês chegaram lá, qual foi a primeira coisa que vocês falaram para eles? O que se fala num momento como esse? E eles me disseram: Pastor Sidney, nós não precisamos, ou seja, nós não tivemos que falar nada. Eu disse: por quê? Porque quando nós chegamos no velório, eles vieram na nossa direção e disseram assim: não precisam dizer nada, toda vontade de Deus é perfeita. Aí eu disse: isso não é possível. É isso que eles falavam, e falavam para todo mundo que chegava lá. Eles consolavam as pessoas. Então essa mãe pegou o Facebook dela, na época que estava começando essa rede social, postou a foto da filha dela e escreveu assim embaixo: Senhor, obrigado por todos os anos que o Senhor nos deu a nossa filha, mas agora, por sua vontade, ela foi devolvida a Ti como uma oferta de amor. Irmão, eu não sei se eu reagiria desse jeito, mas eu levo por toda a minha vida um testemunho de pessoas que amavam a Deus mais do que tudo que eles se sujeitaram. Deixa eu dizer uma coisa para você: a vida é feita de cargas, a vida é feita de estresses. Todos os dias você tem uma carga diferente. Por causa de quê? Pecado. Mas Deus deseja te guardar disso. Como que Deus deseja me guardar disso, pastor? De acordo com o texto de Filipenses, capítulo 4, verso de número 6. Porque independente de tudo que você passar na vida, é possível passar
com Deus. Romanos 8:28 diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Aí eu volto a dizer, e aqui eu termino: permitiste que inimigos me pisoteassem. Já passou por alguma coisa na vida que você se sentiu humilhado? Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste para um lugar de fartura. As fases terminam, os tempos sombrios passam, as cargas não resistem à vida de uma pessoa que ama a Deus. Jó era um homem comum, mas ele pagava um preço pela família. Ele tinha uma mulher que não conhecia muito sobre Deus, tinha filhos que usavam o que ele tinha para se divertirem, para terem prazer na vida, filhos que se reuniam em festas, comiam, bebiam juntos, se alegravam. Da noite para o dia, Jó perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram retirados, e a sua mulher disse assim: olha, o jeito agora é você negar seu Deus e morrer. Ela entrou em crise, ela não entendia o momento. Jó não a largou, ela simplesmente se perdeu. Ela não entendeu porque que se ele pagava, se ele fazia sacrifícios pelos filhos, se ele era um grande adorador a Deus, por que isso acontece na vida de quem é adorador? E ela chega para ele, depois de tudo, quando ele agora está doente, enfermo. Sim, Ricardo, sim. Depois que ele estava enfermo, como é que ele se coçava? Caco de telha. Ela olhou o estado do marido e disse: nega teu Deus e morre. Tipo assim, você perdeu o seu tempo. Olha que ponto que você chegou. Não valeu a pena nada que você fez. Tudo que você sacrificou, tudo que você matou, tudo que você ofereceu, tudo que você cantou, tudo que você orou, tudo que você expressou. E ele disse: como falas? Uma pessoa sem juízo, sem entendimento, fala você. Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui com um homem que nos ensinou como lidar com o estresse. Como vou lidar com o estresse, pastor? Eu vou correr para Deus, eu vou me jogar nele, eu vou me atirar nele. Posso estar doente, posso ter perdido, pode ter acontecido tragédias, mas eu vou me jogar nele. Os amigos vinham, lamentavam a situação de Jó, ninguém entendia o que ele estava passando. E um dia ele não aguentou e disse assim: ainda que ele me mate, eu esperarei nele, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. E um dia ele resolveu questionar Deus. Um dia ele não aguentou.
Sabe aquele momento do estresse que você já não está mais aguentando e você fala uma coisinha para Deus: Deus, eu não estou entendendo. Aí Deus falou assim: onde você estava quando eu peguei o planeta Terra e coloquei ele no nada? Nada segura ele. O que sustenta ele lá? Onde você estava? Passe o que você passar, não esqueça quem é você e quem é Deus. Sabe por quê? Porque o estresse mata, a carga mata. Tem pastores se matando, pastoras se matando. Por quê? Porque não sabe lidar com seus problemas. Eles acham que eles foram mirados por raios. Eles acham que os raios batem nele mais vezes. Eles acham que eles são os infelizes, eles são os coitados. Eles ficam pelo canto mendigando atenção, mendigando ajuda. Eles vivem carentes. Eles passam pelas redes sociais procurando quem conversar, quem abrir, quem elogiar. Eles postam fotos que não dizem o que eles vivem. Porque nas suas vidas, embora eles venham para a igreja, embora eles ouçam a palavra, embora eles cantam, eles ainda não sabem quem eles são. Deus não chamou você para receber. Mas pastor, eu estou assim porque eu esperei demais das pessoas. As pessoas que eu mais trabalhei foram ingratas para mim. Deus não chamou você para receber, Deus chamou você para dar. Fui tratar uma pessoa ontem na clínica que reclamava de pessoas que ajudou e que foram ingratas. Pastor, o que eu faço? Ajuda! Seu erro foi esperar das pessoas e esquecer que quem te honra é Deus. Se você quer viver no Evangelho, aprenda a não receber aquilo que você dá das pessoas. Agora, se você faz para Deus, você vai dizer o que Martinho Lutero disse: tudo que retive em minhas mãos eu perdi, mas tudo que coloquei nas mãos de Deus eu tenho até os dias de hoje. Seu problema é que você espera demais das pessoas, depois fica pelo canto achando que está vivendo só, que está solitáriozinho, está solitariazinha, está carentezinho, está carentezinha. Você não sabe quem você é, você não sabe o que Deus te chamou. Por isso Jesus disse assim: a melhor coisa é dar do que receber. Porque quem recebe ainda não entende o que tem, o que pode proporcionar, o que pode gerar, o que pode fazer na vida das pessoas, não sabe a sua identidade. Estão entendendo isso, irmãos? É isso. Qual é a minha cura, pastor? A sua cura não é uma terapia intensiva. A sua cura não é um remédio formulado. A sua cura é a palavra que está na sua casa, está no quadro da sua casa, está estampado nas redes sociais, está no seu celular em aplicativo. Você só não consegue viver às vezes, porque o seu coração é duro demais. Não basta nada que Deus já fez lá atrás. Você tem que segurar com o momento e dizer que Deus te esqueceu. Desculpe, mas me disseram que o tema dessa conferência é recomeço. Hoje é o dia de recomeçar. E eu só recomeço, quando eu entendo que tudo para mim terminou. Tudo para mim acabou. Só que uma das maiores características de Cristo, e eu vou terminar, escute assim: o que mais eu preciso, diga assim, o que mais eu preciso aprender sobre Cristo
que no Evangelho todo fim é um começo. Jesus passou perto de pessoas que acharam que era o fim, ou achavam que era o fim. Uma mulher que estava morrendo com um fluxo de sangue, 12 anos padecendo. Um cego que pedia esmola, que ninguém podia tirá-lo daquela situação. Um outro cego que vivia no chão e as pessoas achavam que ele nasceu daquele, as pessoas achavam que ele nasceu daquele jeito, porque ou ele pecou ou os pais dele. O cara era julgado, além de cego, era mal julgado. Onde Jesus passava, ele dava às pessoas, sabe o que? Esperança. Ele chegou no lugar, o amigo dele já estava bem, que já tinha morrido, 4 dias já estava no seio de Abraão. Mas ele chegou lá, estava todo mundo chorando. Acabou. Não, eu vou ressuscitá-lo. Mas não, já está fedendo, Senhor. Lázaro, sai para fora. E o amigo dele voltou. Onde Jesus passou, o fim foi o começo na vida de muita gente. Jesus passa até hoje e as pessoas não conseguem recomeçar. Às vezes elas precisam mais de pastor do que de Jesus. Tem gente que quer sugar tudo do pastor, mas esquece de sugar tudo de Jesus. E tem dia que o pastor não pode atender. Como pode o pastor não poder atender? Elas miram o alvo errado. Jesus. Jesus é a cura. Jesus é a cura. Jesus é a solução. E Ele está aqui essa noite para fazer você recomeçar. Se você teve um problema sentimental, Ele vai fazer você recomeçar. Se você teve uma perda familiar, Ele vai fazer você recomeçar. Se você teve uma perda financeira, Ele vai fazer você recomeçar. Se você tentou um negócio que não deu certo, Ele vai fazer você recomeçar, porque Ele é um Deus de recomeços. Porque Ele ama você. E quando as pessoas forem chorar o dia da minha morte, vou falar da minha, porque se eu falar de alguém aqui, alguém já vai ter, pastor, pelo amor de Deus, já mudou o teu da conversa. O que mais tem é crente com medo de morrer. Não vou falar da minha morte. O dia que eu morrer, muita gente vai olhar, o Sidney acabou. Aquele pastor que pregava tanto, ou pregava pouco, ou cantava tanto, ou cantava pouco. Aquele pastor que atendia as pessoas muito, ou atendia pouco. Ele agora acabou, fim. O que elas não sabem é que o meu fim foi um começo de uma trajetória onde eu estava apenas num corpo de passagem, e eu resolvi nessa passagem entregar a minha vida a Cristo para garantir a minha eternidade perto de Deus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há como viver sem Jesus, e a vantagem de viver com Jesus é que Ele alivia a tua carga. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é isso. Fique de pé.